A gente traz agora a terceira e última reportagem da série Memórias da Repressão. Um material feito para contar como paraibanas e paraibanos tiveram suas vidas atravessadas pela ditadura militar. E hoje você vai conhecer a história do líder camponês, conhecido como Pedro Fazendeiro, que desapareceu em João Pessoa depois de ser preso durante o golpe. Pedro Inácio de Araújo, conhecido como Pedro Fazendeiro. Havia um lado muito humano no meu pai, muito. Se dedicava às causas do homem do campo. Ele vem da criação das ligas camponesas, né? Na verdade, não se pode falar de Pedro Fazendeiro sem falar de João Pedro Teixeira, João Alfredo Dias, conhecido como Nego Fuba, Elizabeth Teixeira e Pedro Inácio de Araújo, conhecido como Pedro Fazendeiro. As ligas camponesas eram movimentos populares que organizavam os agricultores na luta pelos direitos. Combatiam, por exemplo, o sistema de trabalho chamado cambão. Não tinha remuneração real. Então ele dava para morar na terra 2, 3 dias de trabalho de graça e os outros que era compensado, mas comprava no barracão do patrão. As ligas camponesas e os proprietários de terra estavam em lados opostos. Houve muitos conflitos. Líderes importantes foram mortos, como João Pedro Teixeira, presidente das ligas de Sapé. Pedro Fazendeiro era membro fundador e viu a perseguição aumentar depois do golpe de 64. Quando eu cheguei na porta de casa, minha mãe estava na porta de casa. Aí veio um carro de polícia, um caminhão daqueles abertos, com não sei quantos policiais vinham trazendo meu pai para aqui, para João Pessoa. Nem parecia que vinham trazendo um homem do campo. Parecia que vinham trazendo o maior bandido. Chegou uma situação que ele sentiu que estava pondo em risco a vida de um agricultor onde ele estava. Porque se ele fosse pego ali, né? Se pegasse ele ali, aquele agricultor também iria sofrer as consequências. Ele disse: quem não deve, não teme, eu vou ao 15RI. O Exército é uma instituição confiável, disse Pedro ao sair de casa. Ele se apresentou e foi preso em abril de 1964. Foram pouco mais de 4 meses encarcerado. O 7 de setembro de 1964 foi o primeiro sob o regime militar. Durante o dia, houve uma série de desfiles. À noite, perto das 9 horas, quando a rua estava calma, Pedro Fazendeiro foi, sem maiores explicações, libertado do 15º Regimento de Infantaria Motorizado. Ele nunca mais seria visto. A mulher de Assis Lemos vai avisar a família dele que ele tinha saído, que ele tinha sido solto. E a família espera do 15RI. Aí eu fui para o 15RI com a minha mãe. Então a resposta do oficial do dia foi essa: se ele não chegou, é porque a polícia pegou. 3 dias depois da soltura, corpos irreconhecíveis foram encontrados nas margens de uma estrada em Alcantil, perto de Campina Grande. Machado Bittencourt, em 1964, era repórter de um jornal aqui da Paraíba. Então, Bill Ramos, que era repórter também, ouviram falar de 2 corpos encontrados depois de Buqueirão, na localidade de Alcantil,
né? E eles foram lá para cobrir. Tinha um dos corpos, tinha o short, né? Quando os presos do 15RI, Assis Lemos, Ximenes, né, viram a fotografia no jornal, disseram, isso é o corpo de Pedro Fazendeiro. Durante a ditadura eles faziam muito isso, eles matavam, deixavam o corpo no lugar e depois eles tiravam o corpo e levavam para outro lugar. A família de Pedro passou necessidade, mas isso não foi tudo. Alguns tratavam bem, outros chamavam de comunista, certo? Houve escolas que meus irmãos foram se matricular e a professora disse, a diretora disse que eles não podiam se matricular lá. Por quê? Porque era filho de Pedro Fazendeiro. Tem alguns processos que ele vai ser chamado a responder os processos depois do desaparecimento dele. O desaparecimento é uma tortura para os familiares. É esperar aquilo que nunca viu, que não vem. Assim como ocorreu com diversas famílias durante a ditadura, a de Pedro Fazendeiro sofre há décadas por ter o pai em um não lugar, a condição de desaparecido. Minha mãe morreu chamando por meu pai, certo? Parece que nos últimos momentos dela, ela viu meu pai e chamava por meu pai. Mas a gente sabe onde ela está, entendeu? Se a gente quiser ir lá, olhar e dizer, minha mãe, eu te amo, minha mãe, a senhora me faz falta. É muito difícil ser órfão de pai vivo. Eu sou órfã de pai vivo. Por quê? Eu não tive esse corpo para sepultar. Nunca tive. E sei que nunca vou ter. E a vida da gente é uma lacuna aberta. É um texto que não tem fim. Entendeu? Não encerra.